Olá, segunda-feira, uma conversa mais rápida hoje, mas um assunto bem complicado, assim, complicado para algumas pessoas que estão fora do âmbito de uma igreja confessional, né, que tem um apreço por seus documentos confessionais. Eu vou dizer assim, as nossas confissões, elas são de certa forma uma norma para a nossa doutrina, mas aí você vai dizer, mas não é só a escritura que é norma, de fato, a escritura é a norma que normatiza, inclusive, as confissões, e as nossas confissões são uma norma que é normatizada, digamos assim, pelas escrituras, né? Elas não regem a doutrina, mas elas são regidas pelas escrituras e elas definem o entendimento. E aí as pessoas podem acessar esse conjunto de textos confessionais e lê-lo para conhecê-lo, né? E aí os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil precisam subscrever o livro de Concórdia, dizendo assim que concordam que as doutrinas ali expressas são as doutrinas bíblicas, né? Que ali se tem a expressão correta das doutrinas bíblicas. Mas mesmo assim eu vou dizer que o livro de Concórdia é falível. E aí pode soar estranho, pode ter alguém já pensando assim, isso é um problema. Não, não é. Eu não estou dizendo que haja falhas. E eu estou dizendo, na verdade, como eu o subscrevo, fique bem claro, eu estou dizendo que não há falha doutrinária no livro de Concórdia. Mas eu não digo que é infalível, porque como texto humano é falível. E como seus autores, né, os responsáveis por esses textos, todos eles são falíveis também, eu não posso dizer que é um livro, um texto, um conjunto de textos que seja infalível. Não, não é. Qual é a diferença disso? De dizer, eu posso dizer que não há falha, mas não digo que é infalível. A diferença é a seguinte: ninguém deveria antecipadamente, sem ler o livro de Concórdia como um todo, dizer não há falhas ali. Eu vou dizer, como que você sabe? Porque eu confio nesse livro, eu confio em quem o escreveu, são pessoas muito importantes, muito sensatas, então eu sei que não há falha, mesmo sem ter lido. Isso não é correto, né? Isso não é correto. Por isso, a nossa subscrição, ela é uma subscrição do livro de Concórdia, das nossas confissões. Por que este livro? Porque esse conjunto de confissões é a expressão correta do ensinamento bíblico. Esse porquê exige que quem faz essa subscrição, tenha lido o livro de Concórdia para poder afirmar, eu subscrevo porque é. Eu não posso afirmar isso com base em uma expectativa minha ou com base numa confiança que eu tenho de segunda mão, né? Simplesmente pela importância do livro. E por isso nós rejeitamos a subscrição na medida em que, né, eu subscrevo o livro de Concórdia, as confissões, na medida em que concordem com as escrituras. Parece correta essa afirmação, essa proposta, mas não é pelo seguinte, porque ela deixa uma expectativa em aberto, né? Deixa a conclusão em aberto. E aí o que é que nós dizemos assim? Como que você vai ter um líder da igreja ensinando as pessoas se ele não definiu se ele concorda ou não com cada ponto desse conjunto de textos confessionais? Então o que se exige sente-se, leia as escrituras, estude as escrituras. Agora leia e estude o livro de Concórdia e diga de uma vez por todas, você concorda ou não com esses ensinamentos? E por isso a subscrição é porque é expressão correta dos ensinamentos bíblicos, da doutrina bíblica. Porque ele já teve a oportunidade, agora já pode dizer, concorda ou não. Esse na medida em que parece correto, mas sempre fica em aberto. Em qualquer momento ele, mas isso aqui eu não concordo. Tá, mas você não leu antes de dizer que subscreve, então você tem que ler antes. Não se pode concordar com algo sem ter lido esse algo, né? E se você leu e estudou, já é tempo de concordar ou não. Não se pode fazer como algo que eu testemunhei uma vez uma pessoa dizer, fazer o seguinte, não, eu concordo com tudo que está ali. E aí eu perguntei, mas você leu?
e a pessoa disse com muita honestidade, né? Não, eu não li, mas eu confio em tal pessoa que me ensinou sobre o assunto e ela disse que está ali, eles não me ensinariam errado. Não ensinariam errado, mas você não pode subscrever algo a partir de um conhecimento de segunda mão. Você precisa ler e conhecer para dizer de uma vez por todas, eu concordo. Então, por isso, eu até acho, né, algo para mim que é bem importante, que uma pessoa que tem interesse de ser líder de uma igreja, pastor da igreja, e a igreja que exige a subscrição desses documentos confessionais, deveria, como uma das primeiras atitudes, procurar conhecer esses documentos confessionais e decidir se concorda ou não. Antes mesmo de ir para um seminário, de ficar lá durante anos e talvez lá no final da formação, agora eu vou ler e conhecer o livro de Concórdia para ver se eu concordo realmente, para ver se eu subscrevo ou não. Isso pode gerar algum problema, né? Isso pode certamente gerar problema. Então, é algo que deveria ser feito antes, deveria se conhecer antes. Claro que depois você vai conhecer melhor, vai aprofundar o conhecimento e tudo mais. Mas não é algo para ser feito às pressas, não é algo para ser feito com a pressão do tempo investido já. Não, isso precisa ser muito, muito sério, né? E feito com muita cautela. Justamente porque, e aí eu volto a dizer o que pode parecer polêmico, né? Não se trata de algo infalível. Não é uma questão de confiança às cegas, né? Não se pode fazer isso com um livro humano, simplesmente, né? Você precisa ler, conhecer, para concordar e para poder dizer o que eu espero que se faça realmente, está correta essa exposição. Conheço as escrituras, conheço esse conjunto de textos confessionais e concordo que há uma correspondência total aqui, né? É isso, né? Eu faço isso e falei bem rápido até, mas o objetivo é deixar bem claro, né? Deixar bem claro que há uma diferença qualitativa que é importante entre as escrituras e os textos confessionais, né? Há uma diferença qualitativa e a nossa postura diante desses textos é diferente. O fato de dizermos que o livro de Concórdia está completamente correto é porque entendemos que ele concorda com as escrituras. As escrituras são a norma que rege o que nós vamos dizer sobre os outros textos, todos, quaisquer que sejam, né? Isso é importantíssimo, né? Um critério de autoridade muito importante. Não sei se ficou confuso, não sei se esclareceu, mas levanto a questão e convido vocês ao diálogo, né? Sei que pode parecer estranho para pessoas principalmente de denominações que não valorizam assim os próprios textos confessionais ou que não têm mesmo textos confessionais, né? É isso. Mas eu acho importante a gente dizer, né? Ninguém está dizendo assim, subscreva o livro de Concórdia, confie no que está escrito, porque Martin Chemnitz era um profeta, porque Melanchthon era iluminado. Não, não é nada disso. Leia, conheça, avalie a partir das escrituras e aí sim, concordando, subscreva, né? São pessoas falíveis, de uma época em que muitos erros foram cometidos, pessoas que cometeram erros em outros textos. Então, não há infalibilidade nas confissões, né? Já falei isso umas 3 vezes nesse vídeo, então é isso. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Eu posto aqui, como já de costume, talvez o estudo bíblico que eu faço amanhã pela página do Facebook da Igreja Luterana em Miguel Pereira. Mas é isso, né? É um estudo bíblico, eu sei que menos gente vai estar disposta a acompanhar 40, 50 minutos de um estudo, né? O tema também nem sempre vem assim concordar com o interesse de vocês que me encontram por aqui. Mas uma abençoada semana para todos vocês. Um abraço.